boa noite. E bem-vindo ao Noite em Forks, o podcast para quem nunca superou a saga Crepúsculo. Porque, vamos ser sinceros, se você tá aqui, você também nunca saiu de Forks. Antes de começar esse episódio, se você tá ouvindo pelo Spotify, dá uma avaliada no nosso podcast. E se quiser, deixe o seu comentário. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Ah, não esquece de me seguir nas redes sociais. É @NoiteEmForks em todas elas. Vamos pro episódio de hoje? Existe uma coisa que move praticamente todos os personagens da saga: a família. E no especial de Dia dos Pais, eu resolvi fazer uma homenagem aos homens que, de um jeito ou de outro, ajudaram a construir essa história. Tem pai superprotetor, tem pai ausente, tem pai que faria qualquer coisa pelos filhos, e tem pai que talvez precisasse fazer uma terapia. Antes de ir direto pro episódio, eu quero pedir desculpas se vocês escutarem algum barulho de vento ou alguma coisa assim. Aqui no Rio tá ventando muito. E já de antemão também quero me desculpar pela duração do episódio, que vai ser mais curto. Normalmente os especiais eu costumo fazer mais longos. Mas é porque aqui no Rio tá ventando muito e eu tô com receio de acabar a luz. Eu ainda preciso editar esse episódio. Então eu realmente vou ter que fazer bem mais curtinho. Então vamos lá. Vamos começar pelo favorito de muita gente. Charlie nunca foi o pai perfeito. Ele teve dificuldade para demonstrar afeto, era tímido, calado e completamente perdido quando o assunto era conversar sobre sentimentos. Mas existe uma diferença enorme entre não saber demonstrar amor e não amar. Charlie amava a Bella profundamente. Quando ela decide morar em Forks, ele reorganiza completamente sua rotina, aprende a respeitar o espaço dela, confia nela e faz uma coisa muito rara em pais de protagonistas adolescentes. Ele escuta, mesmo quando não entende absolutamente nada do que está acontecendo. Charlie aceita o Edward mesmo com certa dificuldade. Depois, descobre que existe uma criança chamada Renesmee, que dizem que é a sobrinha do Edward, mas que é a cara da Bella. E ele mesmo chega a falar isso, que ela tem os olhos da Bella. E depois ele só aceita que tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. A maior qualidade dele talvez seja essa. Charlie nunca tentou controlar a Bella. Ele só queria que ela estivesse viva e feliz. Carlisle talvez seja o melhor exemplo de que pai não é só quem gera. É quem escolhe permanecer. Cada filho da família Cullen chegou em um momento de desespero. Edward estava morrendo, Rosalie sofreu uma violência brutal, Emmett foi atacado por um urso, Alice não tinha lembranças e Jasper vivia preso à culpa. Carlisle poderia só criar vampiros, mas ele decidiu construir uma família. Ele nunca obrigou os meninos a seguirem ele, nunca governou pelo medo. Ele liderava pelo exemplo. Carlisle é aquele pai que acredita em você antes mesmo de acreditar em si mesmo. Billy Black aparece bem pouco, mas a importância dele é enorme. Depois da morte da esposa, porque sim, o Jacob tem mãe e inclusive 2 irmãs gêmeas, acontece que a esposa falece no acidente de carro, e nesse mesmo acidente de carro, o pai dele fica paraplégico, entendeu? Então, depois da morte da esposa, ele cria o Jacob praticamente sozinho. Os dois
tem um tipo de relação muito comum, né, entre os homens. Eles falam pouco, mas entendem muito. O Billy percebe as mudanças do filho antes de quase todo mundo, conhece os perigos da transformação e tenta proteger o Jacob sem impedir que ele siga seu próprio caminho. Billy também é um elo entre as antigas tradições Queleutes e a nova geração. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, o Edward. Durante quase toda a gravidez, o Edward acredita que a Renesmee tá matando a Bella. E isso gera um conflito enorme, a gente vê isso no filme. E, inclusive, eu acho que no filme eles colocaram uma ação muito equivocada do Edward, porque ele jamais gritaria com a Bella. Enfim, papo para outro episódio. Só que basta o Edward ouvir os pensamentos da Renesmee pela primeira vez que tudo mudou. Ele se transformou completamente. Com a Renesmee, ele ficou protetor, carinhoso, paciente, fez questão de participar de absolutamente tudo. E é legal quando a gente percebe que ele passou mais de 100 anos acreditando que nunca poderia ter uma família dele mesmo e acaba tendo uma família, né? Se tem uma coisa interessante em Crepúsculo é que a saga mostra vários tipos de pai. O pai biológico, o pai adotivo, o pai presente, o pai ausente, o pai que erra, o pai que aprende. No fim, talvez a maior mensagem seja que paternidade nunca foi sobre sangue. Charlie não compartilha o sobrenatural da Bella. Carlyle não compartilha o DNA com nenhum dos meninos. Billy não consegue proteger o Jacob de tudo. E o Edward, ele tá aprendendo a ser pai enquanto tá vivendo. Mas eles mostram, cada um à sua maneira, que ser pai é escolher cuidar todos os dias. Nesse Dia dos Pais, fica homenagem não só aos pais perfeitos, até porque eles não existem, mas aqueles que tentam, aprendem, erram e continuam amando. Até porque família sempre foi muito mais forte do que qualquer imortalidade. Feliz Dia dos Pais!